para Jesus. Para que me preocupar com isso hoje? Que engano o ser humano tem com essa sensação de ter muito tempo pela frente. Vivem como se fossem imortais. Pensam que podem decidir o amanhã, até descobrir que ele não existirá. Juliana Caroline foi assassinada na porta de casa, ao lado de uma das irmãs. A razão do crime ainda é um mistério, mas a rebeldia dos 15 anos acabou levando a jovem para caminhos perigosos. Mas, segundo Jenny, esta fase estava prestes a mudar. De tanto que amanhã ela ia até se batizar na igreja. Era uma promessa que ela tinha feito para vocês? Era. Queria se acertar. Isso. Não teve tempo. Não teve. O alerta da salvação. Episódio de hoje. Tarde demais. Muitos estão descendo à sepultura. E uma grande maioria não pela velhice ou por doenças que matam aos poucos, mas sim pegos de surpresa. Pessoas que haviam deixado para o dia, mês ou o ano seguinte uma decisão importante de suas vidas e que infelizmente não deu tempo. Este é o maior erro que alguém pode cometer: deixar para depois o que deve ser feito agora. Aliás, há uma expressão muito usada e criada pelo diabo para enganar milhões pelo mundo: nunca é tarde demais. Por mais motivadora que pareça, é uma grande mentira. Pois, se tratando do futuro da alma, há um tempo limitado e determinado para se buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Quantos que dizem: Um dia eu volto para a igreja. Eu ainda sou jovem, vou aproveitar o mundo, depois eu peço perdão a Deus. Quando eu sentir no coração, me batizarei nas águas. Sabe onde estão muitos desses que viviam dizendo nunca é tarde demais? No inferno. Pois acreditaram na mentira do diabo e ignoraram os inúmeros avisos de Deus. Quantos alertas Deus nos deu ao longo da vida e já deu ao longo da história? De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre alertou a todos, mas nem todos quiseram o ouvir. Tudo o que estamos vendo acontecer no planeta são avisos de Deus, revelando que o tempo está se esgotando e para dar a você a oportunidade de salvação. É a sua última chance antes do tarde demais. Mas com o passar do tempo olhamos para os lados e já não encontramos tantos que começaram conosco. Nos pareciam tão fortes, passavam ânimo, coragem. De repente, aquele que tanto ensinou a ir em frente e não desistir, simplesmente abandona a fé. Este é mais um sinal do fim dos tempos que está se cumprindo: a apostasia. De nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade,
o filho da perdição. Apostasia significa negar ou abandonar a fé que mantinha anteriormente. Envolve rebelião, traição ou incredulidade. E não é o que temos visto acontecer cada vez mais? Desde a época da igreja primitiva, isso já acontecia. Porém, segundo as profecias bíblicas, a apostasia nos últimos dias seria absurdamente maior. Temos visto muitos abandonando a fé. Em cada esquina encontramos alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas que hoje estão completamente distantes e irreconhecíveis. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação. Jesus duas vezes saí fora da igreja. E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade. No inferno. Mas o que impressiona é o abandono da fé daqueles que um dia experimentaram o gozo da salvação e o privilégio de servirem ao Altíssimo e que simplesmente estão jogando fora anos e até décadas de serviço e comunhão com Deus. E surgem aqueles que tentam difamar a fé que um dia anunciaram. Pregaram a salvação, mas hoje pregam o ódio e a perdição. Eu quero mais pastores ali em Luanda para tomar essa igreja, que esse feiticeiro quer fechar. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso tem acontecido, pois o exercício da fé que um dia os tirou das trevas foi relaxada e substituída pela vaidade e prepotência do coração. Perderam o foco principal e se corromperam com as ofertas deste mundo. Se qualquer alma é preciosa para o diabo, imagine a alma daquele que pertencia a Deus e que ele conseguiu derrubar. Certamente a exibirá como um troféu no inferno. Inevitavelmente, muitos apostatarão da fé. Por isso, não podemos perder o foco. Devemos guardar a nossa alma com todas as forças. Afinal, o prêmio da salvação não é para todos os que participam da corrida, mas para os que completam a carreira e guardam a fé do Senhor Jesus. Eu não sinto moleza, não sinto canseira, e nós vamos em frente para ganhar a alma. Enquanto eu viver, eu quero ganhar a alma para o meu Deus. No próximo episódio. Está acontecendo uma guerra gigantesca no mundo e quase ninguém a noticia. O alerta da salvação. Episódio de hoje. Nossa guerra de cada dia. A alma. Neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento, há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado, Deus, e do outro, o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas.
porém deixe a sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia, cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã. Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação. No próximo episódio. O que estamos presenciando não é o fim, mas já é o ensaio. Em o nome do nosso Senhor Jesus. O motivo desse vídeo que nós estamos gravando hoje é de um comentário de uma pessoa que perguntou como a gente pode ter certeza de que o nosso familiar foi salvo. Como a gente pode ter certeza que um ente querido que já faleceu foi salvo? Antes de responder, eu quero ler um versículo com vocês que está lá em Hebreus, no capítulo 9, 27, para tirar também a dúvida de muitas pessoas sobre que falam sobre reencarnação, que dizem que não, quando eu voltar na próxima vida eu quero ser um cachorro, um cavalo, um gato. Pessoal, para com isso, pessoal. Para com isso, está escrito lá em Hebreus 9, 27, para acabar de vez com essa dúvida. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, tá ok? Então, se apegue à palavra de Deus para você ter entendimento
das coisas de Deus, tá certo? E respondendo à pergunta da nossa amiga a respeito de como saber se uma pessoa, um ente querido, obteve o triunfo da salvação, se está realmente morreu com Jesus, está no seio de Abraão, está na glória com o Senhor Jesus, é muito simples, é só você examinar como eram os frutos dessa pessoa durante a sua vida. Como é que ela era? Ela era uma pessoa odienta, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que se magoava facilmente, uma pessoa que vivia mal-humorada, que vivia desgostosa, que tinha maus olhos, que tinha preconceito, que não tinha equilíbrio. Se a sua resposta for sim, uma pessoa numa condição dessa, dificilmente, se ela morreu nessa condição, dificilmente ela vai estar salva. Atente para o seguinte, eu não quero dizer que a pessoa está condenada, porque pode ser que na última hora, se ela teve tempo de se arrepender, ela foi salva, como muitas pessoas sabem que no caso daquele ladrão que morreu na cruz, tinha uma direita e uma esquerda, um desses ladrões, ele se arrependeu, pediu a Jesus misericórdia, e Jesus na mesma hora o atendeu. Vocês lembram? Que ele falou assim: Pai, Senhor, aliás, quando o Senhor chegar, lembra de mim quando chegares ao paraíso. E Jesus falou: ainda hoje. Ali o ladrão falou assim: quando chegares no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse ladrão, ele foi perdoado, ainda que ele vivesse uma vida totalmente contrária, totalmente fora do padrão de Deus, né? Ele foi perdoado naquele momento e tudo se fez novo. Tanto é que Jesus garantiu para ele que ele ia estar com ele na vida eterna, né? E Jesus afirmou: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. É muito forte, pessoal, muito forte. Então, eu não quero dizer que uma pessoa que viveu com mágoa, com ressentimento, que teve esse tipo de problema, se ela teve a oportunidade de se arrepender, como no caso desse ladrão, é possível que ela tenha sido salva. Agora, quando a pessoa tem os frutos do Espírito, quais são os frutos do Espírito? Você pode ver isso lá no livro de Gálatas, né? Lembra? Eu não vou botar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas depois você procura lá em Gálatas, a partir do versículo 22, Gálatas 5, versículo 22, diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Algumas Bíblias falam de forma diferente, mas o fundamento é o mesmo. Mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Está lá no livro de Gálatas 5, nos versículos 22 e 23. Depois você dá uma olhada lá. Se essas pessoas, se esse familiar que morreu e tinha esses frutos, se durante a vida
dessa pessoa, desse ente querido, desse seu familiar, ele vivia dessa forma, ele era uma pessoa alegre, era uma pessoa que mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, situações, tribulações, ele mantinha a paz, o equilíbrio, ele era manso, ele era tranquilo. Pessoal, quero dizer que a pessoa era santa não, né? Ela pode uma vez ou outra se irar durante a vida, mas se a maioria das vezes ela produzia e você conseguia identificar esse fruto na vida dela, com certeza hoje ela está no paraíso, meu amigo. Então você pode ficar tranquilo, pode se consolar, confortar, porque ela está nos braços de Jesus e vivendo a eternidade com Ele. Está na glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Assim como aquele ladrão que no último momento foi perdoado e também está na glória. Amém, pessoal? Tá ligado? Então é isso. Os familiares, né? Nesse tempo difícil de pandemia, você sabe que são muitos os problemas que têm ocorrido. Muita gente faleceu devido à Covid, muita gente morreu por causa dessa pandemia. Então eu tenho certeza que de alguma forma nós estamos falando para alguém que perdeu um familiar, um ente querido, um conhecido. Então eu gostaria de fazer essa oração para que o Espírito Santo venha consolar a todos vocês. E se porventura você também está incluído nesse pessoal que perdeu um ente querido, o Espírito Santo vai te consolar agora, tá bom? Se for possível, feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus nesses breves minutos. Feche os seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que vive, que esteve morto, mas está vivo para todo sempre, nós entramos na Tua presença para Te pedir por todas as pessoas que agora oram conosco, meu Deus, que estão, meu Deus, abatidas, entristecidas, por causa de uma perda familiar, por causa de uma perda de uma amizade, de um amigo, de um conhecido, de um parente, de um ente querido. Meu Deus, por causa dessa pandemia, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha confortá-los, consolá-los com a Tua santa presença, com a Tua santa paz. Visita cada uma dessas pessoas que se encontram agora, meu Pai, abatidas, angustiadas, entristecidas, devido a essa perda, devido a muitos problemas que elas têm passado, que o Senhor venha confortá-las, consolá-las e, meu Deus, estabelecê-las, levantá-las, fortalecê-las. Meu Deus, é isso que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga que assim seja, diga amém.